perdas. O que vamos falar hoje não é sobre evitar perdas, é sobre entender o que fazemos com elas. Porque talvez o que te prende de verdade não é o fato de perder. Talvez o que te prende de verdade seja o fato de você ainda estar segurando aquilo que já está perdido. E se perdeu? Quando você reconhece que aquilo que perde, aquilo que finda, é porque chegou ao fim, já deixou a sua mensagem, já exerceu a sua função. Então, se for exatamente essa perda que permite que a vida continue, nós vamos falar sobre isso no livro de Bert Helling, Êxito na Vida, Êxito na Profissão, e o texto chama-se Perdas. Nós vamos lendo e vamos falar um pouco. Quando a gente fala de perdas, é importante que a gente entre num outro contexto aqui, que eu quero aprofundar isso com vocês, que é sobre apego. O apego, ele também vai nos trazer prejuízos. Antes de começar a leitura, vamos nos preparar para ela? Solta os seus braços. Se você precisar fazer alguma pergunta, faça a sua pergunta. Solta os seus ombros, coloca os seus pés apoiados no chão, mas organize para que você possa estar com a coluna ereta. Passa a sua língua pelos seus dentes, gengiva. Isso é para que você possa acordar a parte interna muscular da sua boca. Deixa o ar chegar lá na sua barriga. Solta o ar, deixando o ar sair pela boca. Imagina que tem um fio no topo da sua cabeça que alonga suas vértebras. Feche seus olhos um pouco, rapidamente, só para você trazer toda a sua consciência aqui. Esteja aqui agora, né? Ontem nós vimos o texto agora. Se conecta com isso. Se você não assistiu, assista a live de ontem, para que você possa se colocar nesse lugar do agora. O agora só acontece neste instante. E hoje falaremos de perdas. E também eu quero acrescentar no texto o conceito de apego. Abra seus olhos, se assim você já se sente pronto. Perdas. Bert começa o texto com um poema de Rilke. E o poema diz o seguinte: o que os olhos olharam outrora a um lento apagar das chamas das chaminés, olhares da vida para sempre perdida. Ah, da terra, quem conhece as perdas? Somente aquele que, não obstante, com um som louvante,
cantara o coração nascido no todo. E é sobre este poema de Rilke que Bert Helling escreve o seguinte: em cada instante algo se perde, acaba para sempre. Acaba porque o próximo já está aqui, mas que igualmente cederá como uma perda ao próximo que virá. Essa é uma visão que parte da perspectiva individual. Porém, o coração, porque nasceu em um todo, conserva as perdas como algo precioso. Preste atenção nessa parte, que aqui está o pulo do gato. É o que acontece com todas as perdas. Ela dói. Por quê? Porque tudo aquilo que nos chega e se chega até o nosso coração é difícil de soltar. Aqui que está o ponto. Quando o nosso olhar nelas se detém, ficam perdidas para sempre. Nós olhamos como elas se apagam e, após olhar para a chama apagada, olhamos para as cinzas que ficam. Isso foi o último fogo? De suas chamas já começa o próximo fogo, o fogo do todo que continua incandescendo. Ao próximo amor vivo. Todo aquilo que temos dificuldade de soltar, porque, na verdade, nós estamos tentando entender na cabeça, mas o coração não permite soltar, por causa do vínculo com aquilo que você tem. E isso é tão profundo. Por exemplo, se eu gosto desta blusa e eu digo, eu amo essa blusa, eu me sinto tão bem com ela, essa cor combina comigo, e eu saio na rua e as pessoas elogiam, então isso vai fazendo parte de mim. Eu estou falando de um objeto, tá? Agora vocês imaginam o que seriam com pessoas ou com profissão, tudo aquilo que você sustenta, um vínculo verdadeiro de troca, né? Porque essa blusa eu posso ter um vínculo com ela, mas ela não tem esse vínculo, ela não corresponde ao olhar, entendem? Então é nessa profundidade que nós precisamos entrar agora. O que eu ia dizer é que se eu perder, se ela rasgar, eu vou ter muito pesar. E se alguém queimá-la, né? Vamos supor que uma pessoa vai passar a blusa para mim. Ela é uma blusa que não se passa. Então eu vou ficar muito chateada, muito pesarosa. Eu posso até chorar, eu vou reclamar, eu posso até despedir uma funcionária porque ela queimou a minha blusa. Por quê? Porque eu fiz um vínculo com ela. E isso acontece com muita frequência. E aí ele diz: por isso, também as perdas fazem parte. Por isso, as perdas fazem sempre parte do nosso sucesso, quando nós lidamos bem com elas. Principalmente quando se trata de perdas graves.
Aí aqui eu já não estou falando de uma simples camiseta. Eu estou falando de perdas, às vezes, de pessoas, pai, mãe, filhos, pessoas muito próximas. Daqui extraímos uma força especial ainda maior que acende o próximo fogo. E aqui ele traz uma pergunta. Onde fica o nosso coração com nossas perdas? Se isso está fazendo parte aí dos seus pensamentos, inclusive eu vou trabalhar aqui com vocês, eu quero trazer um exercício para que a gente possa realmente ter uma experiência, porque eu entendo que aqui está uma das maiores dificuldades. Eu vejo isso dentro da clínica diariamente. Atendo muitas pessoas que chegam ao consultório por questões de relacionamento afetivo, dificuldades de términos, dificuldade de lidar com carreira. Neste final de semana, que foi um final de semana de constelação familiar sobre os negócios, então nós vimos o dia inteiro sobre perdas, falências, negócios que já chegaram ao fim, que tem dificuldade de soltar. Que, aliás, o próximo workshop será no dia 30 de maio, tá? Para quem quer dar aí uma alavancada no profissional, que quer fazer realmente um mergulho nesta área profissional ligado a dinheiro, sucesso, prosperidade. Gente, não perca essas oportunidades. Talvez você esteja aí quebrando a cabeça, tentando organizar a sua vida profissional. Entra ano, sai ano e você só tá no vermelho. Vem pro workshop do dia 30 de maio. Porque nesses workshops nós olhamos para algo muito profundo. Olha a pergunta que Bert Helling traz. Onde fica o nosso coração com nossas perdas? Ele leva as perdas para o próximo instante? Ele as leva ardentes ao todo permanente? Como os levamos realmente ao nosso todo? Deixamos-as no passado? Será que conseguimos fazer isso? Aqui é um complemento do texto de ontem, que foi o agora. Lembra que ontem, na leitura, talvez você não assistiu a live de ontem, que é um complemento, onde eu trouxe aquele ensinamento sobre o passado no passado, o futuro está por vir. E tudo acontece no instante do agora. Mas é importante reconhecermos que o nosso agora, ele é o preparo para o futuro. Não quer dizer que você não vai, tô nem aí com o futuro e vamos viver agora. Não é exatamente isso. Mas é quando você está presente de verdade, cuidando do seu agora, que o passado pode ficar no passado e que o futuro que está por vir está sendo preparado. Então, quando nós vivemos no presente, nós podemos ter o quê? Uma conexão, uma abertura de coração. Por isso criamos vínculo, por isso são encontros. E encontros verdadeiros, eles marcam. Logo, eu tenho o próximo passo, que é quando eu solto o outro e vou para o próximo.
Se eu não consigo me despedir, eu fico apegado no passado, eu fico apegado no ontem. Para arrematar o texto, ele diz o seguinte, olha: somente como algo perdido pertencem ao nosso todo. Se podem ficar perdidas, liberam-nos para o próximo passo que virá. Vamos olhar para os pontos-chave deste texto, mas antes, volta para o início, que é você estar presente aqui. Fecha os seus olhos. E solta o ar, todo o ar. E agora, inspira pelo nariz. Expira pela boca, abre o seu peito. Abra os seus olhos. Concentre-se aqui agora, neste instante do agora. O conceito que Bert está nos entregando é que as perdas, elas são inevitáveis. Por quê? Porque a vida é movimento. A cada passo eu deixo algo para trás e sigo adiante. Então, em cada instante, eu deixo algo. Algo se perde. Nada permanece como está. E assim é a lei natural da vida. Quando eu trago a questão do apego, que é onde eu gostaria de aprofundar um pouquinho com vocês, porque eu sei que, assim, às vezes a gente até vê muita coisa na internet do tipo, não posso me apegar. Que, aliás, existe também a superficialidade. Por isso que Bert fala sobre o coração que está ligado. Existe uma despedida. O apego é uma tentativa de interromper um fluxo. Porém, aqui eu quero entrar em algo que é muito importante. Muito mesmo, tá? Se nós formos lá no conceito do desenvolvimento humano, porque nós estamos falando aqui de adulto para adulto, certo? Porém, o apego, ele faz parte do desenvolvimento humano. Porque o apego, ele é uma necessidade que todo ser humano tem de vínculo. Se nós não nos vinculamos, nós nos sentimos perdidos, desamparados e morremos. Isso é um estudo profundo sobre o desenvolvimento humano. Eu já falei com vocês aqui deste livro aqui, ó. O primeiro ano de vida de Dr. René Spitz. Dr. René Spitz, ele faz um estudo minucioso. Esse livro todinho é sobre, não é sobre teoria, é sobre pesquisas reais sobre o desenvolvimento humano. Isso aqui é um livro técnico, obviamente, não é um livro
né, para a gente pegar e ler, porque ele é um pouco minucioso, mas que todos aqueles que trabalham na área psíquica precisam conhecer de o que significa apego, vínculo. Isso não é uma coisa que eu simplesmente solto. É algo que realmente nós aprendemos que no início da nossa vida nós precisamos nos apegar e criar um vínculo. Tanto que as crianças, elas têm o objeto de transição, que é o objeto que representa para ela o acalento, que é a naninha, né? A gente vai fazer chá de bebê, a gente já compra a naninha. Não sei se vocês compreendem esse termo. Ou então a criança chupa o dedo, que é o objeto de vínculo dela. Ou ela precisa de uma chupeta, ou ela precisa daquela fraldinha que fica passando no nariz, ou ela precisa sentir o cheiro da mãe. Eu estou trazendo isso aqui para vocês porque o apego é uma memória celular e que no início da vida nós precisamos dele como objeto vincular. Então não basta eu simplesmente dizer desapega. Isso é muito raso e é até cruel. Ah, terminou o relacionamento, parte para outra. Isso é cruel. Porque não é assim que as coisas funcionam no mundo humano. Entendem? Então nós fazemos despedidas a cada momento, a cada dia. Por isso que a criança, ela precisa fazer despedidas. O problema é quando os adultos não permitem essa despedida. Então a criança começa a se sentir culpada por querer ir para a casa da vovó, por querer ir para a casa da titia, e a mamãe fala: "Ai, agora eu tô triste". Isso é um jogo de manipulação. Que quando essa criança se tornar adulta, ela vai ter dificuldade de soltar. Por quê? Porque ela ficou nessa transição do apego. Vocês estão entendendo onde que o negócio tá? Que o buraco é mais embaixo do que a gente imagina? E que quando você tem dificuldade de soltar, é porque você foi prisioneiro numa relação vincular. E que ao longo do seu desenvolvimento, você não conseguiu fazer essa transição. Você foi puxado de volta. E aqueles filhos que já estão indo embora, acontece alguma coisa, o pai morre ou a mãe adoece e o filho é puxado de volta para dentro do sistema. Ele tem dificuldade enorme de soltar e fazer a sua vida renovar. Porque mexer nisso gera muita dor. Então, quando você se percebe apegado a algo, não se critique, mas investigue profundamente. Porque o grande problema não é o apego em si. É quando você percebe que você deixa de estar protegido. Porque aquilo que deveria cuidar passa a aprisionar. Então, o eixo central, que talvez você não fez contato ainda, que é o medo da vida. Porque você não foi ensinada a se despedir. A cada passo, uma despedida. A cada passo, uma despedida. E esse medo da vida se disfarça em apego. Todas as pessoas que são apegadas demais, elas têm medo de viverem sós.
Então, o problema não é perder, é ficar olhando para as cinzas, como o Bert colocou no texto. Gente, pessoal que está chegando agora, deixa eu só situar vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos lendo um texto de Bert Helling no livro Êxito na Vida, Êxito na Profissão. E o texto de hoje chama-se Perdas. Então, ele traz o vínculo para ilustrar a dificuldade de lidar com as perdas. E quando nós não conseguimos nos despedir porque estamos vinculados, nós nos apegamos. E eu estou explicando para vocês, não está aqui no texto, mas eu estou trazendo a teoria do apego de Bowlby, para que vocês possam compreender que o apego é uma memória que eu carrego dentro de mim e que isso é trabalhado em processo de psicoterapia. Que é quando nós precisamos voltar naquele lugar diversas vezes até que isso possa ser soltado. Então, são momentos de choro, são momentos de ir limpando e revisitando, até você falar, soltou. Foi. Mas costuma ser um processo doído, justamente por quê? Porque ali tem uma memória de vínculo. E onde tem apego, existe o medo de deixar de pertencer caso você contraria aqueles que te aprisionaram. Por isso que ser papai e ser mamãe é algo muito sério. Casar também é algo muito sério. Nessas últimas semanas eu tenho trabalhado, muitos casais têm me procurado, né? Eu trabalho muito com pessoas que estão com dificuldade de relacionamento. E eu tenho falado, né, que nos cursos de casamento fala-se de tudo, menos da realidade, daquilo que um casal precisa aprender. E uma coisa primordial que um casal deveria saber antes de se casar é que para você constituir família, você precisa deixar pai e mãe. Mas a maioria, uma boa parcela, talvez seja você também, casou, mas não deixou papai e mamãe. Logo, você está no casamento pela metade. E aí você encontrou a sua metade. Porque o outro também só veio pela metade. Então, saímos por aí procurando a nossa metade. E você realmente encontra a sua metade. Porque você só é a metade. Porque a outra metade você deixa lá com seu papai e com a sua mamãe. E você fica dividido na sua família. E é daí que nascem os filhos. De onde? De duas metades. E o filho fica 1/3, então, né? E assim a gente vai matando a força da família. Vocês percebem que a coisa é muito mais ampla do que perder, né, R$5 na rua. Nós estamos falando aqui de algo muito, muito, muito profundo. Porque a imagem que talvez fica é somente das cinzas e não o fato de que ela vai voltar a pegar fogo. Quem olha demais para aquilo que já acabou, ou seja, aqueles que olham demais para trás, aqueles que olham demais para o passado, não reconhece que algo novo já começou. É muito. Tem dificuldades até de comemorar as conquistas dos filhos. Quantos e quantos pais
tem dificuldade de comemorar, de vibrar a conquista dos filhos. Isso é uma forma de matar a vitalidade da vida que veio depois. Não comemoram formaturas, aniversários, como se fosse nada. Porque é uma forma de barrar o fluxo da vida. Inconscientemente, esta é a mensagem que os pais estão dando para os filhos, quando aquilo que está sendo conquistado para frente não é valorizado. Por quê? Porque estão presos no passado. Porque sabem que ao ficar preso eu preciso prender também aqueles que vêm depois. Então, a liberação de algo gera uma força. Por isso que o apego, ele enfraquece. Quando eu não comemoro com aqueles que vêm depois, incentivando a próxima conquista, eu estou, na verdade, aprisionando aqueles que vêm depois, assim como eu estive aprisionado, só que de uma outra maneira. Respirem. Quem aí tem filhos e que podam o sucesso dos filhos e talvez nem estava percebendo que é uma maneira de você controlar aquilo que vem depois. E quando você comemora, você está dizendo, isso, vá para a próxima etapa. Então, soltar não nos enfraquece, muito pelo contrário, nos engrandece e aumenta o fluxo. Logo, o convite deste texto é, se você tem dificuldade com perdas, considere aprofundar e ver quais são seus apegos. E olhar para os seus apegos é revisitar as suas memórias afetivas. Quais são os vínculos e a forma que você criou estes vínculos. Para podermos finalizar, fecha seus olhos de novo, porque é muita informação, eu sei disso. Mas vamos trazer para uma experiência agora. Coloca os seus pés no chão. Perceba o seu corpo neste momento. Deixa o ar entrar pelo seu nariz e chegar lá na sua barriga. Solta a sua barriga. Perceba se a sua respiração está superficial aqui, ó. Quando a gente respira no tórax, isso é uma respiração superficial. Deixa o ar chegar lá na sua barriga. Inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Traga neste momento a sua consciência, abre na sua tela mental algo que você sente que perdeu. Pode ser uma pessoa, um negócio, uma fase da sua vida que talvez você acha que perdeu.
Talvez você já é um adulto e acha que perdeu a sua fase de adolescência. Se conecta com isso agora. Deixa isso ficar bem nítido para você. Inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Olhe para este algo que você acredita que perdeu. Talvez você perdeu o dinheiro, talvez você perdeu o emprego, talvez você perdeu a sua mãe ou o seu pai ou o filho. O que você perdeu? Ou você perdeu uma fase, ou você perdeu o que você perdeu? Você perdeu um corpo elegante, agora o seu corpo está enrugado. O que você sente que perdeu? Perdeu a vitalidade? O que você sente que perdeu? Talvez dessas coisas que eu estou citando, você encontrou um monte agora. Escolha uma. Só uma. Então você percebe o seu corpo agora. Onde esse algo está sendo segurado no seu corpo? Talvez, se você tem dificuldade de lidar com as fases da vida, talvez você esteja segurando a sua barriga, porque você tem medo de soltar a barriga, porque você quer aquela barriguinha chapada de uma jovem de 15 anos. Ou mesmo uma criança de 10 anos de idade. E você não solta essa barriga por nada nesse planeta. E aí tem uma bela de uma tensão. E você reconhece isso agora. Perceba o sacrifício que você faz para segurar essa ideia. Porque você não permite que a idade chegue para você. Mas você também impede que a sabedoria te alcance. Então você olha para essa coisa que se perdeu e você percebe no seu corpo onde está segurando. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Então você imagina que você coloca isso agora no passado, você solta do seu corpo e coloca no passado. Às vezes o passado foi ontem, mas é passado. Perceba no seu corpo como ele fica quando você assimila isso que você perdeu e que você deixa no passado. Perceba como que o seu corpo lida com aquilo que você não vai mais segurar.
Talvez você esteja segurando como aquela criança que segura a naninha, né? Ou então a toalhinha para cheirar, porque tem dificuldade de soltar. Então você está soltando, você está deixando, porque você já compreendeu que só aquilo que pode perder é que pode dar lugar para algo novo. Se você não pode perder, você não dá lugar para o novo. Sinta no seu corpo como ele fica agora. E no seu tempo, abra seus olhos. Experimenta agora. Para quem chegou agora, eu já estou me despedindo, mas depois assista a live. O texto de hoje é sobre perdas. Talvez te interesse. E os demais, e todos, né? Espero que tenham aproveitado essa experiência neste momento. Depois, se quiser compartilhar comigo nos comentários aqui do Instagram, então escreva, né, como foi para você ouvir, o que você assimilou. Por que eu estou convidando vocês a escrever nos comentários do Instagram e não me mandar mensagem lá no WhatsApp? Para que o próprio Instagram entenda que o que eu estou trazendo aqui para vocês é relevante, porque nós estamos falando de uma máquina. O Instagram é uma máquina, tá? Então, para vocês terem acesso a tudo isso que eu trago aqui para vocês gratuitamente, eu preciso que vocês também contribuam, façam a parte de vocês. Quando você curte, quando você compartilha. Então, você está fazendo a sua parte disso que você está recebendo de mim gratuitamente. Então, não vai te ofender, mas vai te engrandecer se você fizer a gentileza de compartilhar a live com outras pessoas. Você deixa isso circular. E assim você equilibra a lei da troca. E você pode cada vez mais receber mais coisas, né, que você acredita que eu tenho para te oferecer. E eu sei que o que eu ofereço aqui é muita coisa. Eu estou dando para vocês uma aula gratuitamente que você pagaria perfeitamente, no mínimo, uns R$100 ou R$99, pelo menos. Beijos, até amanhã. O texto de amanhã é a plenitude. Até amanhã às 5.